Fala campeão, fala campeão, faça um excepcional dia. Domingo, olha só, domingão é só pros brabos dos brabos, meu amigo. Se sábado já é pesado pra estar aqui, imagina o domingo. Então, parabéns pra você que tá aqui às 4h59 da manhã, cara. Vou falar uma coisa pra você. Parabéns. Por quê? Porque você entendeu, amigo, que a gente faz o que precisa ser feito. Você entendeu que você está numa constante de crescimento. Você entendeu que você está no ciclo do extraordinário, 1% a cada dia, melhorando, evoluindo, crescendo, fazendo coisas que muitas pessoas dizem: tá doido? Domingo, 4h59 da manhã, tá maluco? Eu vou dormir. Pois é, então continue dormindo e as oportunidades vão passando. Continue dormindo e você não vai vendo as coisas realmente acontecerem. Continue dormindo e a pobreza toma de conta da pessoa. E muitas das vezes a pessoa só pensa na pobreza financeira. Mas escreve assim: o primeiro que acorda salva toda a família. O primeiro que acorda salva toda a família. Então parabéns para você que está aqui. Olha aí, é isso mesmo, a galera tá na área. Então parabéns. Só de você ter decidido acordar, só de você estar conectado aqui com a gente na live, já valeu da gente estar aqui. A gente já está caminhando para o fim de um ciclo de 28 dias. Hoje o 20º dia dessa nossa jornada de 28 dias de um ciclo de crescimento, pegando códigos pesados aqui de um livro que não erra, amigo. Não sei se você sabe, mas a grande maioria esmagadora dos livros de autoajuda, como chamam, eles têm por base o que está escrito aqui na palavra. Você sabe por quê? Porque o que está escrito aqui não falha, não erra. Se você seguir os ensinamentos, se você seguir as coisas que estão escritas aqui, você vai arrebentar, amigo. Onde você chegar, o que você fizer, você vai ter resultados absurdos. Então, se eu fosse você, não perdia não. Ah, Rafa, mas eu tô chegando agora. Tá ótimo, amigo. Ainda tem 8 dias de grande código de crescimento. Ainda tem aí muita coisa para você aprender. Eu não sei se você sabe, mas o número na Bíblia, ele não é só um número. Ele sempre tem uma experiência, uma história, ele sempre tem revelações para nos acrescentar. Por exemplo, o 8 na Bíblia significa o quê? Crescimento exponencial ou exponencialidade. Se eu fosse você, anotava isso, porque as coisas não são colocadas de qualquer jeito, de qualquer forma na Bíblia, tá bom? Bora lá para Mateus capítulo 20, escreve aí, Mateus 20, MT20. Tá escrito assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntaram: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia
todo. Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Lembra que ele falou no capítulo anterior? Muitos últimos serão os primeiros. Olha a live de ontem. A live de ontem foi pancadaria, amigo. Foi muito porrada mesmo. Muito bom. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros. Assim os últimos serão primeiros. E os primeiros serão últimos. O que você acha que está acontecendo nesse nosso tempo? A gente está às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde ou 5 da tarde. O que você acha? Pensa. 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 A nossa decisão de enxergar e como enxergar as coisas vai fazer com que nós tomemos atitudes referentes àquilo que a gente decidiu, enxergou, pensou. Olha isso aqui. Pessoas foram contratadas no início da manhã. Vai lá para a vinha. Outros foram contratados em outros horários. Vai lá para a vinha. Pessoas se sentem injustiçadas. E tem outras pessoas que não. O certo é que, no nosso tempo, o que nós estamos vivendo hoje é um tempo de aceleração de resultados. O que nós estamos vivendo hoje mostra que cada vez mais a volta de Jesus está muito, muito, muito mais próxima. Por quê? Porque nós estamos vivendo a aceleração de tempos por conta do que? Das coisas que estão se passando, das tecnologias que estão avançando. Então, a percepção de tempo, ela está sendo cada vez mais diferente. Entenda você. Entenda você. Nós temos um grande privilégio de estar vivendo um tempo próximo do fim. Por quê? Porque tudo aquilo que os que passaram antes da gente ganharam lá atrás, nós
nós também estamos previstos de ganhar agora, ou seja, num curto espaço de tempo. Você está entendendo? É muito importante você entender o período que você está vivendo. Próximo desse horário do que? Das 5. Já finalizando o tempo da vinda, da volta do Senhor. E a recompensa, tanto quanto o que foi para os que chegaram primeiro do que a gente. E quem são essas pessoas que reclamam? Imagina você. Quem são essas pessoas que reclamam? Quem são? Se não são os mesmos que constantemente reclamam na Bíblia. 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrando-se fez um pedido. Olha só isso aqui. Jesus fala claramente o que vai acontecer com ele, tanto na humilhação e morte que ele iria passar, quanto da ressurreição. O que eu quero trazer para você aqui? Ó? Não perde isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Deus sempre fala conosco, nos mostrando antes de acontecer, nos dando a devida direção antes de acontecer, falando conosco antes de acontecer. Para quê? Para que nós creiamos e entendamos que Ele é Deus na nossa vida. Rafa, por que eu não sei disso? Por que eu não ouço? Por que eu não vejo? Por que eu não consigo me comunicar com Ele? É por isso. Por isso o que, Rafa? Por falta de comunicação, por falta de tempo de qualidade com o Senhor. Como assim tempo de qualidade? É porque muitas pessoas pensam assim que somente sessões de horas de oração é que a pessoa vai conseguir ter uma vida conectada com Deus, e não tem nada a ver com a quantidade de hora, mas tem a ver com você realmente estar com um tempo de qualidade com Ele. Você entende? Putz. Coloca um putz bem grande se isso está fazendo sentido para você. Tempo de qualidade não quer dizer que seja um tempo excessivo, um tempo que fica pesado para a pessoa. Não, é um tempo de qualidade. Às vezes você está no trabalho e está ali pensando em alguma coisa, está falando coisas com Deus. Abra a boca para falar com Ele. Fale sobre a sua gratidão. Fale sobre as suas dores. Procure um lugar reservado para isso, na sua casa, no dia a dia. Olha aqui o que a gente está fazendo aqui, 4h59 da manhã, a gente está dando prioridade para prioridade. Cara, o quanto isso aqui é pesado, o quanto isso aqui é poderoso, o quanto isso daqui faz a diferença na nossa vida. 4h59 da manhã, você está fazendo o quê, amigo? Está aqui conectado. Já convidou outras pessoas, já pegou essa live e enviou para outras pessoas. Rafa, todo dia sim, todo dia eu não estou falando aqui todo dia com você, então por que não pegar essa live e mandar para outras pessoas? Diz assim, ó, te escreve e manda para outras pessoas aí se inscreverem também, vale a pena. É o trabalho que está sendo feito e pessoas têm sido transformadas. Eu digo para você, pessoas têm sido transformadas. E eu fico muito feliz, é uma coisa que realmente me alegra o coração. É ver as famílias transformadas.
Ele nunca vai nos deixar sem saber o que ele vai fazer. Só que você quer saber todo o roteiro do filme. Não. Lembra do quilômetro extra? À medida que você anda 1 quilômetro, ele te mostra outro quilômetro. Você anda o outro quilômetro, ele mostra mais outro. E assim por diante. E assim você vai tendo uma vida de prazeres, de deleites, de descobertas. O ser humano é extremamente averso a rotinas. A essência dele não gosta de rotina. Pode prestar atenção, quando você começa a fazer muito uma mesma coisa, você se enjoa, tem gente que fala assim. Mas quando você realmente segue firme com novidades, você vive uma vida diferente. Isso faz com que você tenha uma percepção de estar vivo. Uma percepção de estar vivo. Entendeu? Uma percepção de estar vivo. Assuma novos desafios. Assuma novos desafios na sua vida. Essa semana agora, cara, eu me lasquei, mas me lasquei bonito. Porque se você olhar lá no meu Instagram, né? Eu publiquei um desafio que eu assumi com um amigo meu. E para piorar logo, botar logo fogo no parquinho, eu peguei e disse o seguinte: não, eu vou assumir logo um compromisso público que vai dar logo um plus gigantesco aí, eu vou pra cima. Quero o quê? Até dezembro de estar trincadinho aí, ó. Já foram 5 quilos, amigo. Tava com 100zão fechado e já bati 95 essa semana, amigo. Como já, Rafa? Eu tenho foto pra provar, amigo. Tá lá no story. É só dar uma olhada lá que você vai ver. Já tô na casa dos 95. Treinando. Melhorei 10 centavos a alimentação. E faço uma suplementação porrada aí de coisas naturais, mas com alta tecnologia. Isso tem ajudado demais. A gente não sabe a importância da suplementação. Não conhece, não é cultura brasileira, mas eu tenho aprendido muito a respeito disso. Inclusive, estou aí com uma linha de suplementos muito excelente mesmo, trabalhando com ela, inclusive. E graças a Deus os resultados dos clientes têm sido fantásticos. As pessoas têm gostado demais dos resultados apresentados pelos nossos suplementos. Rejuvenescimento de pele, emagrecimento, energia, disposição, desinchaço, cuidado com as articulações, detox. Cara, tem uma linha muito completa. Tem uma linha muito completa de cuidado pessoal, bem-estar. Fantástica mesmo. Então a gente está pegado com esse grande propósito e agora mais ainda porque eu estou compartilhando esse desafio com vocês que tem, eu digo para você, tem norteado muito essas últimas 2 semanas os nossos treinos. Por quê? Porque eu assumi um compromisso público, amigo. Até dezembro, ou eu trinco, ou eu deposito 500 conto na conta dele. Mas, Rafa, ele pediu para fazer esse negócio contigo? Não, eu fiz esse compromisso com ele. Era um amigo lá do trabalho, eu disse, ó, amigão, o negócio é o seguinte, se até dezembro eu não trincar, 500 conto na tua caixa. Aí ele pegou e disse, o quê, Rafa? Eu digo, desse jeito. Aí, tá bom então, fechou. Só que eu não vou te dar esse dinheiro. Aí começou a rir e ali eu iniciei esse processo. Você tá entendendo? É importante você assumir novos desafios na sua vida, tá? Não sei se você sabe disso, mas assumir com compromissos públicos vão forçar você a resultados novos e diferentes. Se eu fosse você, anotava isso, porque isso aqui, ó, é pancada, amigo. É pancada. Falo pra você. Pega alguém de confiança sua e diga, olha, eu a partir de hoje decido tal coisa. Se você vê eu não fazendo isso ou deixar de fazer, eu deposito
tanto na sua conta, eu faço isso para você. Assuma um compromisso. E se você não cumprir, se houver quebra dessa palavra, pague para essa pessoa. Seja lá o que for, se for dinheiro, se for um jantar, se for uma viagem, não sei, amigo. O que bradar no teu coração aí tu faz. O certo é que assuma um compromisso, coloque alguém como sendo essa pessoa que vai tá acompanhando ali você, vendo se você está realmente fazendo o que precisa ser feito, se vai ter o resultado esperado. E se não tiver, amigo, pague. E eu não quero pagar, e eu não vou pagar, mas para isso eu tenho que apresentar o resultado que eu falei, que eu disse que ia apresentar, certo? Importante isso aqui para nós. Muito importante, mas muito importante mesmo. 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhes um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Escreve assim, ó: maior é o que serve. Escreve assim: maior é o que serve. E eu vou falar uma coisa para vocês. Como um garçom, eu estou servindo aqui para vocês do melhor. Como um garçom, eu estou servindo aqui para vocês do melhor. E olha que há 25 anos atrás eu estive garçom profissional e sei muito bem o que é isso. Imagina você há 25 anos atrás eu ganhando uma gorjeta de R$50. Convertendo para o dinheiro de hoje, amigo, isso era uma gorjeta absurda. Imagina aí essa conversão de 25 anos atrás, R$50, quanto que não valia. Uma coisa eu digo pra você, só pra você ter uma noção, uma percepção, nessa época eu fazia o quê? Saía 4, 5 da tarde pra voltar às 5, 6 da manhã. Quando eu ia trabalhar à noite em grandes eventos que tinha, eu não trabalhava em bar, restaurante não, eu trabalhava em grandes eventos. E detalhe, essas gorjetas que eu ganhava era justamente nesses grandes eventos. Eu saía para ganhar uma noite toda de trabalho. R$300, Rafa? Meu sonho. R$30. R$30. Então imagina você eu ganhando R$50 só de gorjeta de uma pessoa. Por conta do trabalho, do serviço que nós entregávamos. Mas o que Jesus está dizendo aqui para nós? Ei, eu estou dando exemplo para vocês. Maior é o que serve. Então pega esse código pesado aqui quando você tiver as suas empresas, quando você tiver pessoas sobre a sua liderança. Pega esse código pesado aqui, ó, para sua família. Maior é o que serve. Eu vou falar para você que eu tinha muita dificuldade com isso, de servir as pessoas, mas tinha muita dificuldade, mas tu não tem noção quanto que eu tinha dificuldade com isso.
Imagina fazer uma live aqui de graça domingo, tá doido? O que eu tô pensando aqui nos outros? Primeiro que eu não suportava acordar às 6 da manhã, que dirá acordar às 4h47, para estar pronto aqui, ó, 4h59, a gente conectando aqui ao vivo, todo dia. Tá louco? Domingo piorou. Mas isso aqui queima no meu coração, de entregar algo de qualidade para você, de contribuir para mudar a sua história, a sua vida, de contribuir para que você tenha uma vida realmente cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, que os drivers sejam mudados, driver mudado, para que você entenda o que é o reino, para viver pelo reino e receber do reino. Cara, isso aqui é muito importante, você não tem noção. Você não tem noção aquilo que queima aqui no meu coração de servir cada vez mais você. Servir cada vez mais a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu vou falar para você. É muito importante você entender isso aqui para sua vida. Maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Então, fica um grande código aqui, ó, para você que é empreendedor, para você que é investidor. Maior é o que serve. Então, quanto mais pessoas você servir, quanto mais pessoas você vender produtos, quanto mais pessoas você contribuir, quanto mais pessoas você ajudar com o seu produto ou com o seu serviço, você vai arrebentar, você vai crescer. Porque o que é um produto? O que é um produto? Um produto nada mais é do que uma solução para um problema. Um produto é uma solução para um problema. O que é um serviço? Serviço é a solução para uma situação. Você está entendendo? Serviço é a contribuição de alguém para resolver uma situação que para você não estava dando, ou por tempo, ou por não saber fazer, não importa, você não está dando, não está conseguindo fazer. Aí você vai e contrata alguém para fazer esse serviço. Você está entendendo? Então preciso mudar a mentalidade cada vez mais. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. Se isso daí fez sentido para você, mano, coloca um pulse gigantesco para a gente estar vendo aqui. Se isso está fazendo sentido para você. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. E imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Vocês têm noção que é isso? De uma pessoa voltar a ver, a alegria que promove dentro dela. O avô da minha esposa tem 89 anos e vive muito bem, sem doenças, sem dores, de físico muito bom, quase não tem ruga aos 89 anos, quase não tem, eu não estou exagerando. E há algum tempo ele não enxergava quase nada, via malmente sombras à frente dele, mas muito malmente. E essa semana minha sogra orou por ele e ele voltou a enxergar.
Coisa tremenda. Coisa tremenda. Ele voltou a enxergar. Você não tem noção do que é isso, amigo? A alegria no coração da pessoa explodindo. Pensa você consegue fechar os olhos? Então feche. Por que não lhe dá agonia, angústia? Porque você sabe que a hora que você quiser abrir, você vai voltar a enxergar. Mas quando alguém abre os olhos e ainda assim as coisas continuam escurecidas, imagina isso. Outra senhora passou por uma situação e simplesmente perdeu a visão. E foi orado por ela. E ela voltou a enxergar. Imagina você, os olhos se abrindo. Abre os seus olhos. Você passou 1 minutinho com os olhos fechados. 1 minutinho com os olhos fechados. Imagina alguém que passa uma vida toda com os olhos fechados. Agora imagina as pessoas que passam uma vida toda com os olhos da mente, do coração fechado e não conseguem enxergar essa maravilha que acontece quando você se encontra com Jesus. Imagine você. Então pense que você tem a oportunidade todos os dias de afirmar e reafirmar essa conexão com Ele. Faça isso. Enxergue isso. Leve essa visão para outras pessoas. E os olhos de muitos vão se abrir diante de você. Elas vão dizer assim: cara, eu não enxergava isso. Quantas e quantas vezes eu não ouvi isso, eu não enxergava isso. Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu não conseguia enxergar, mas os meus olhos veem. Por que esses cegos que estavam à beira do caminho gritavam: Jesus, filho de Davi? Sabe por quê? Porque estava escrito que o Messias, o Salvador, viria da linhagem de Davi. Então eles estavam afirmando: ei Jesus, eu creio que você veio para nos salvar. Ei Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. Ei Jesus, eu creio que você vai nos curar. Ei Jesus, só você pode fazer isso porque você veio para isso. Você está entendendo? Jesus veio para isso, veio para trazer cura para você. Então, se você está precisando de uma cura, seja curado agora, aí onde você está, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba cura onde você está. Onde você está, seja curado, em nome de Jesus Cristo. Vamos encerrar essa nossa live de hoje, fazendo aqui o nosso boot. Respira fundo. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom. E o Senhor tem trazido essa maravilha para nós. Hoje, nesse dia tão especial que é um domingo, que poderia ser só mais um domingo. Mas hoje o Senhor trouxe mais uma vez algo tão especial para nós. E eu te agradeço por isso. A tua palavra
revelado e ensinado aos nossos corações. E a cura para aquele que precisava de uma cura foi entregue hoje. E eu te agradeço pelos resultados, te agradeço pelas curas, te agradeço por cada pessoa que passou aqui. Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. Eu quero que você repita: hoje é o meu grande dia. E você vai ver as coisas que você nunca viu de um jeito que você jamais imaginou. A sua vida que Ele tem desenhada e preparada para você é muito especial. Dá um sorriso bem bonito e diga: já é. Já é, amigo. Já é. Faça um domingo excepcional. Não aceite menos do que isso, mas faça um domingo excepcional. Faça um dia assim maravilhoso. Faça um dia que realmente vai fazer história na sua vida. Porque hoje é esse grande dia, tá certo? E amanhã a gente se vê aqui às 4h59 da manhã? Sim. Então faça um excepcional dia. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.